Nós estamos falando nessas últimas 2 semanas e hoje também a respeito de um tema que é a consciência para com Deus. Fala comigo, a consciência para com Deus. Consciência, aquilo que você sabe está dentro de você, não tem jeito, não é? A consciência é diferente do que nós falamos. Às vezes nós falamos com uma pessoa, ela nos pergunta, como vai, está tudo bem? Aí você responde, está tudo bem, mas dentro de você sabe que não está bem. Isso já aconteceu com quantos aqui? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, não é ou não é? Então, às vezes, a gente até tenta falar algo diferente, dar uma informação diferente para alguém, mas não dá para enganar a própria consciência. É ou não é verdade? Então, hoje eu quero falar de uma coisa muito importante a respeito da nossa consciência para com Deus. E eu quero usar um exemplo para você do pai de João Batista. Todo mundo se lembra de João Batista, que veio antes de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho. Então, antes de João Batista nascer, os seus pais, Zacarias e Isabel, eles não podiam ter filhos. Como eles não podiam ter filhos, eles oravam para ter filhos. E Zacarias era um sacerdote, e um dia ele estava lá ministrando no templo, e a sorte caiu para Zacarias para entrar e ministrar diante do Senhor, lá no templo. Quando ele estava lá ministrando no templo, em Israel, o anjo Gabriel apareceu para ele. E o anjo Gabriel falou o seguinte com ele, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e vocês terão um filho, que era João. Só que quando Gabriel falou com João Batista, com Zacarias, que João Batista ia nascer, está lá em Lucas capítulo 1, Zacarias não acreditou. E Zacarias falou com o anjo assim, como que eu vou saber que isso é verdade? Eu já sou velho, a minha esposa Isabel também já é velha, então como que eu vou saber que isso é verdade? O anjo respondeu para ele assim, Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto na presença de Deus. Essas coisas vão acontecer, só que é o seguinte, você vai ficar mudo até o dia que isso tudo acontecer. Em outras palavras, para você parar de falar tanta bobagem e não atrapalhar o negócio, fica caladinho até esse menino nascer. Mas, o que eu quero falar com você aqui hoje, pegar esse exemplo de Zacarias, é o seguinte, amado. Como que Zacarias não acreditou quando o anjo falou com ele uma coisa pela qual ele já orava há muito tempo? Porque se ele já era velho, e se Isabel já era velha, eles não começaram a orar pedindo um filho quando eles eram velhos, ou você acha que começaram? Provavelmente eles começaram lá atrás. Agora, ele orou o tempo todo, talvez anos, por uma coisa, por um motivo. Quando aquele motivo foi respondido, ele não acreditou. O que isso fala para mim? Isso fala para mim algo que tem acontecido no meio dos cristãos hoje, com muita frequência. Sabe o que é? Um monte de gente está orando, sem crer que as orações serão respondidas. Um monte de gente, até pior, está orando já sabendo que a oração não será respondida. Você está entendendo? A pergunta, quase surge uma pergunta assim, então por que ora? Mas a realidade é que muitos e muitos cristãos estão orando, e quando eles estão orando, eles já têm a certeza de que aquela oração não será respondida. E aí está um dos motivos porque os cristãos estão vivendo tão poucos milagres em suas vidas. E isso está prestes a mudar. Nós vamos ver muito mais milagres. Já temos visto muitos milagres aqui, semana após semana, mas vamos ver muito mais milagres, muito mais curas. Mas, irmãos, sinceramente, eu tenho falado isso há muito tempo.
Eu não desejo ver muitas curas e milagres acontecendo aqui, não. Até desejo. Mas eu vou ficar muito mais feliz de saber que essas curas e milagres estão acontecendo lá no seu trabalho, lá na sua rua, lá na sua casa, lá na sua família, que você está orando e os enfermos estão sendo curados lá. Eu vou ficar mais feliz do que se isso acontecer aqui, porque nós devemos ser igreja lá. Agora, essa incredulidade, qual é a causa dela? E esse é o ponto que eu quero pegar com você e nós vamos trabalhar e aprender sobre esse ponto aqui. Qual é a causa dessa incredulidade? Por que as pessoas já oram sabendo que a oração não será respondida? Por quê? A resposta é a consciência para com Deus. O motivo é a consciência para com Deus. E eu vou explicar isso. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz esse texto. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Vamos ler esse texto junto de novo? Vamos lá, em voz alta? Vamos lá? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha lá. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Essa palavra confiança no original é liberdade para falar. O que o texto está falando é, se o seu coração não te acusa, você tem liberdade para falar diante de Deus. Por que você tem liberdade? Porque você sabe que você tem feito a vontade de Deus e o seu coração não te acusa e você entra com liberdade na presença de Deus e você fala com liberdade, com confiança na presença de Deus. E essa confiança que você tem diante de Deus, de saber que a sua oração está sendo ouvida, é a fé que precisa para o milagre nascer. Você está entendendo? Então, muitas vezes a pessoa vai orar, mas quando ela vai orar, o coração dela está acusando ela de um monte de coisa. Estou orando, a pessoa começa a orar, vou orar por um milagre aqui, vou orar por uma cura. Mas ela tem situações na vida dela que estão presas, que estão amarradas, intrigas, brigas, discórdias, pecados. Você está entendendo? Então a pessoa já ora, mas o coração acusa. Aí a incredulidade bloqueia e a oração não é respondida. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Alguém está aí? Então, meu amado, uma coisa que nós precisamos saber é que se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus, liberdade para falar, e nós sabemos que a nossa oração está sendo ouvida e nós recebemos o que pedimos. Você está entendendo? Então, hoje eu quero trabalhar um pouquinho com você aqui, essa questão de ter um coração que não te acusa, ter um coração limpo, ter um coração livre, que não te acusa. Aquela pessoa que fecha o olho, pensa em Deus e o coração está limpo. Você quer ter isso? Agora, nós já sabemos que o perdão de Deus está disponível para nós, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Nós já sabemos o que diz 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Nós já sabemos que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É ou não é verdade? A pergunta é, por que muitos cristãos, à medida que o tempo passa, param de confessar seus pecados? Por que muitos cristãos, à medida que o tempo passa, eles param de encarar a realidade do seu pecado e param de confessar seus pecados? Por que à medida que o tempo passa na vida de alguns cristãos, o pecado quase se torna comum e a pessoa quase consegue conviver na vida cristã com aquela prática de pecado? Isso é um problema. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso é um problema seríssimo, é um problema gravíssimo,
Por quê? Porque 1 João 8 diz que se dissermos que não temos pecado, nós mentimos, nós enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Então, por que eu paro de confessar meus pecados diariamente? Aqui está uma chave, meu amado, para mudar a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. Então, o pastor Emílio, meu pastor, me ensinou uma coisa que eu quero ensinar para vocês aqui hoje. Amém? E isso aqui é uma prática na minha vida e eu já tenho falado dela aqui, comentado de vez em quando, mas é uma prática na minha vida e eu espero que se torne uma prática na sua vida. Por quê? Porque se o perdão está disponível para nós precisamos ir buscar, já é nosso, mas nós precisamos ir buscar. E a maneira é arrependimento e confissão de pecados. Amém? Então, uma coisa que eu aprendi com o pastor Emílio, e eu tenho praticado na minha vida, e eu quero que você ore a Deus a respeito disso e busque praticar na sua vida, é que eu tenho feito confissão dos meus pecados todos os dias, com base nos 10 mandamentos. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho agora, porque esse texto que nós lemos aí, de 1 João 3:21, olha como, vamos ler de novo aqui a segunda parte, vamos ler em voz alta a segunda parte, eu vou ler a primeira e vocês leem comigo a segunda, olha lá, 1 João 3:21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, vai comigo, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Tá certo, meu amado? Então, vamos ler comigo aí no telão, Êxodo capítulo 20 é onde estão os 10 mandamentos. E eu quero compartilhar com você como eu trabalho isso aqui. Amém? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 3, está o primeiro mandamento. Vamos ler em voz alta? Êxodo 23, vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Agora, para você ter uma ideia de como isso funciona, a Bíblia cita um tipo de pessoa que está escrito a respeito deles assim, ó, o Deus deles é o próprio ventre. Fala isso comigo, o Deus deles é o próprio ventre. O que isso significa? Que esse negócio de Deus, até você pode se tornar o seu próprio Deus. Por quê, amado? Porque Deus, esse título, Deus não é um nome, é um título, esse título, Deus, traz a ideia daquele que tem o governo, traz a ideia daquele que governa, aquele em quem confiamos o governo, aquele que governa a nossa vida, aquele para quem trabalhamos e dedicamos a nossa vida. Esse é o nosso Deus. Então Deus fala, a Bíblia fala sobre um tipo de povo que diz, o Deus deles é o próprio ventre. Então veja bem, o seu próprio ventre, ou a sua própria vontade, ou as suas próprias necessidades, ou os seus próprios desejos, podem se tornar o seu Deus. Ou seja, você pode ser uma pessoa que passa a ser governada pelas suas necessidades, ou passa a ser governada pelas suas vontades. Você só vive para fazer aquilo que você quer fazer, o seu sonho, o seu projeto, o seu desejo. Você pode ser uma pessoa governada pelas suas vontades, pelas suas necessidades, pelos seus desejos, pelos seus projetos. E quando isso acontece, você se tornou o seu próprio Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Outras pessoas podem se tornar o seu Deus. Outros projetos. O seu emprego e o seu trabalho pode se tornar o seu Deus. Onde você deposita a sua confiança, onde você deposita a confiança do seu sustento, pode se tornar o seu Deus, o seu próprio trabalho. Mas o mandamento da palavra é, não terás outros deuses diante de mim. Então, amado, dia a dia, eu tenho chegado diante do Senhor, e eu tenho orado e perguntado ao Senhor e falado, Senhor, sonda meu coração. Eu tenho outros deuses
diante de Ti? Eu me tornei um Deus para mim mesmo? A minha confiança está em Ti? O Senhor é o Deus da minha vida e eu estou confiando 100% em Ti. Eu estou confiando que do Senhor vem a minha vida, do Senhor vem o meu sustento, o meu pão de cada dia, Pai nosso. Vem de Ti. E enquanto eu estou orando e pedindo ao Senhor para me mostrar o meu próprio coração, às vezes o Senhor me mostra que alguma coisa na minha vida se tornou o meu Deus. Se tornou o meu Deus. Eu me lembro quando eu vim para Fortaleza. E a igreja lá de Belo Horizonte fez aquele culto de envio maravilhoso, lindo. Aí eles impuseram as mãos lá sobre mim, derramaram óleo sobre a minha cabeça e me enviaram para cá. Eu saí daquele culto e falei, agora o negócio é sério. Só que é o seguinte, eu não tinha R$1, eu não tinha sustento de lado nenhum. A igreja me enviou, mas não ia me sustentar, porque não tinha condições de me sustentar. Irmãos, e dentro de mim, eu tinha uma convicção vívida de que o Senhor ia me sustentar. Eu não tinha um meio, eu não tinha uma fonte de onde o sustento viria, eu não tinha uma promessa, eu não tinha uma pessoa, eu não tinha um cartãozinho com minha conta, eu não tinha nada, mas eu tinha uma fé, uma convicção vívida de que o Senhor ia me sustentar. E sustentou até hoje, eu estou aqui. Mas nós temos que sondar se nós não temos tido outros deuses. Amém? Confessa isso dia a dia diante do Senhor no seu tempo de oração. Segundo mandamento, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, todos os dias eu estou diante do Senhor, e naquele momento que eu estou pedindo para o Senhor sondar o meu coração, eu pergunto para o Senhor, Senhor, existe idolatria em mim? Você se lembra por que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a fornalha? Porque eles não se dobraram diante de uma estátua. Agora, de quem que era a estátua? A estátua era do rei. Então você sabe que pessoas podem se tornar nossos ídolos. Nós podemos nos tornar nossos ídolos. Nossos líderes, nosso discipulador, nosso líder de célula, nosso pastor, nossa igreja, podem se tornar nossos ídolos. Constantemente eu tenho orado, Senhor, todos os dias, há um ídolo no meu coração, a minha esposa se tornou um ídolo para mim, os meus filhos se tornaram meus ídolos. Aqui tem muitos jovens, pessoas que vão se casar, outros que já se casaram, vão ter filhos. Existem pessoas, meus amados, que quando a esposa vai ter o primeiro filho, fica grávida, parece que acabou a vida. Você está entendendo? O menino vira um Deus. Provavelmente vai ter problema o menino. Tudo começa a girar em torno do menino. Vira um Deus. Eu quero falar com você, nós não podemos ter ídolos. Nós temos um Deus, nós não temos ídolos. Então nós precisamos sondar o nosso coração a respeito disso. Amém? Amém? Esse aqui, meu amado, todo dia que eu confesso em cima dos 10 mandamentos, esse aqui eu sempre tenho pecado nele. É verdade. Versículo 7, vamos lá. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então todo dia eu estou perguntando, Senhor, o seu nome se tornou comum para mim? Eu tenho usado o teu nome em vão? Eu te peço perdão, Senhor. Tem muitas maneiras de tomar o nome do Senhor em vão.
Mas a mais comum do brasileiro é: meu Deus, que coisa! É ou não é verdade? Meu Deus, como isso aconteceu? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Essa é a mais comum do brasileiro. Mas tem as carteiradas também que os irmãos dão uns nos outros, né? Já sabe das carteiradas? Ei, irmão, eu estou precisando de pagar uma conta, você pode me emprestar R$ 200 para mim te pagar dia 5? Né? Eu sou crente, eu sou irmão em Cristo Jesus, a carteirada aí, ó. Ou seja, porque é um irmão em Cristo Jesus, vai pagar. Irmão, deixa eu te explicar como que eu lido com isso. Eu não empresto dinheiro para ninguém. Eu dou. Eu empresto a pessoa fala: pastor, você pode me emprestar R$ 500? Eu coloco os R$ 500 na mão dela e falo assim: ó, estou te emprestando, você não tem dia para me pagar, você pode me pagar quando você tiver 90 anos de idade, e eu não estou te cobrando nada, então você não me deve nada, tá certo? Tá certo, então pronto. Se não for com esse coração, não empreste dinheiro para ninguém. Amém? Mas todos os dias eu tenho confessado e tenho falado: Deus, eu tenho tomado o nome do Senhor em vão. Mas sabe o que acontece? Cada dia que eu confesso esse pecado, eu fico mais temente a respeito disso e mais zeloso, mais cuidadoso para falar o nome do Senhor. Próximo passo, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Doutrinariamente, há muita confusão a respeito de guarda ou não guarda o sábado. Eu devo guardar o sábado ou não devo guardar o sábado, não é? Eu gosto muito da resposta que Jesus deu quando eles perguntaram a respeito disso para ele. Ele falou assim: foi feito o homem para o sábado ou o sábado para o homem? Por quê? Porque Jesus fazia no sábado coisas que eram proibidas fazer. Jesus curava no sábado. Jesus caminhava longa distância no sábado. Jesus e seus discípulos colhiam no sábado e comiam no sábado. E aí eles foram criticados por isso. Jesus perguntou: foi feito o homem para o sábado ou o sábado para o homem? Mas a grande questão que eu quero falar aqui não é guardar o sábado como uma prática, como os judeus praticam, de não fazer nada no sábado, não é? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que para alguns é engraçado. O judeu, que é judeu de sangue e de religião, ele deixa até o papel higiênico cortado na sexta, para não cortar o papel higiênico no sábado. Não estou falando disso, mas eu quero te falar 2 coisas a respeito disso. A primeira coisa é que você precisa de um dia para o Senhor. Se vai ser sábado, se vai ser domingo, se vai ser segunda, eu não sei. Mas você precisa de um dia para o Senhor, toda semana. No Novo Testamento, nós vamos ter muitas referências, não são muitas referências, mas algumas referências. Eu acho que Atos 20, eu acho que 1 Coríntios 16, 2, do povo se reunindo no domingo. Agora, você pode escolher se você está reunido no sábado ou no domingo, porque no Brasil é sábado, mas no horário de Israel já é domingo, porque 6 horas da tarde já é domingo em Israel. O dia começa às 6 da tarde, então na verdade nós estamos reunidos no domingo, mas no Brasil é sábado. Mas vamos lá, eu quero falar uma coisa com você aqui sobre isso. Muitas pessoas têm entrado numa carga de vida definida pelo padrão dessa sociedade, onde você tem que produzir, tem que fazer, tem que acontecer, e as pessoas têm esquecido das Escrituras. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos caminhar com Deus 24 horas do nosso dia, todo dia, e o Espírito de Deus habita em nós.
E nós precisamos ter comunhão com o Senhor todo dia. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano que conhece o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, todo ser humano precisa tirar um dia para se dedicar ao Senhor. Como que você se dedica ao Senhor? Você cancela as suas atividades o máximo que você puder. Você fica com a sua família o máximo que você puder. Você medita nas Escrituras o máximo que você puder. Você conversa com o Senhor o máximo que você puder. E você contempla o que o Senhor tem feito na sua vida o máximo que você puder. Há muito tempo atrás, eu comecei a fazer do sábado, para mim, que é o dia do nosso culto aqui, um dia onde eu não ia fazer nada. Nem sair do quarto eu saí no sábado, durante muitos anos. Durante muitos anos, eu nem saí do quarto no sábado. Muitos anos. Só orando, lendo a Bíblia, jejuando, e ficando com os meus filhos, com a minha esposa, e orando, e lendo a Bíblia, e jejuando. Irmãos, isso tem feito muito bem para mim. Agora, muitas pessoas andam estressadas demais. Tem gente que quer fazer tudo, amado. Tem gente que quer fazer tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Nem Jesus fez tudo. Você está entendendo? Então tem gente que pega o final de semana, o sábado a pessoa está livre, mas ela marca tanto compromisso. Ela tem 2 aniversários de tia, 2 de sobrinho, casamento da prima, e tem que levar o cachorro da vizinha no pet shop porque a vizinha saiu. É tanta coisa que a pessoa arruma. Eu quero te falar uma coisa. Não negligencie a presença do Senhor. Separe um dia da sua semana, onde você vai descansar, dormir um pouco mais, ficar mais com a sua família, brincar com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, e gastar tempo de oração na presença do Senhor. Amém? O amém foi fraquinho. Próximo mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, eu tenho feito essa pergunta, eu tenho testemunhado isso aqui, que eu tenho tentado honrar os meus pais de uma maneira bem sacrificial. E no que se refere a finanças, eu tenho honrado os meus pais de uma maneira bem sacrificial, porque eu mando para os meus pais uma grande fatia do que eu ganho. Mas honrar não é só dinheiro. Às vezes eu pego, estou lá orando, eu gosto de orar sempre na madrugada, então às vezes eu estou orando e eu penso, meu Deus, eu nem liguei para minha mãe, meu Deus, eu nem falei com meu pai. Porque às vezes a gente manda dinheiro, mas às vezes as palavras valem mais. Honra teu pai e a tua mãe. Você tem falhado nisso? Bora para frente? Não matarás. Ah, pastor, isso aí eu não peco não, esse pecado aí eu não tenho não. Vamos ver se não tem, olha lá. 1 João 13:15. 1 João 3:15, diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Pronto. Vamos ler em voz alta? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si, permanente em si. Então, amado, todo dia eu estou lá ajoelhado e eu estou, Senhor, eu matei aquele menino aquela hora, Senhor. Oh Deus, eu matei aquele moço, Senhor. Me perdoe, Senhor. Você acha que eu estou brincando? Eu estou falando sério. Senhor, ódio não parece contigo. Eu não quero ter ódio na minha vida, não quero ter ódio no meu coração. Eu te peço perdão, confessa esse pecado e olha como que você se arrepende. Eu me arrependo, Senhor, nunca mais isso vai acontecer de novo. Aí é o arrependimento. Você está entendendo? Aí é o arrependimento. Nós devemos contribuir para a mudança das pessoas.
Mas nós não podemos deixar de amar as pessoas por causa da maneira que elas se comportam. Você está entendendo? Tem pessoas que elas são daquele jeito. E você vai ter que amá-las daquele jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? É o estilo, é o jeito da pessoa, é a personalidade, o temperamento da pessoa, é como ela é. E a gente vai ter que parar de ficar irritado com aquilo e amar aquela pessoa daquele jeito lá. E às vezes o negócio é complicado. Mas o Senhor vai te dar graça. Amém? Então fala comigo, não matarás. Porque, irmão, o ódio é isso aí. Você não pode matar a pessoa, você mata ela dentro de você. Está resolvido. Acaba com ela dentro de você. Nós não fazemos isso. Amém? Próximo mandamento. Não adulterarás. Deixa eu falar sobre isso aqui, porque eu tenho uma interpretação a respeito disso aqui, muito diferente do que eu já ouvi muita gente falando. Porque Mateus 5:28, olha o que diz esse texto. Vamos ler. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Eu já ouvi pessoas lendo isso e falando assim, ó, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mas não é assim que está escrito. Está escrito, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Então, deixa eu falar sobre isso aqui. Essa é a minha interpretação, tá bom? Vocês podem estudar, vocês podem saber mais do que eu, mas do que eu fui atrás desse texto, no original, e do entendimento que eu tive, e eu sei que tem outras pessoas que entendem muito mais do que eu, o entendimento é esse aqui. Às vezes a pessoa olha para uma mulher, ou a mulher olha para um homem, e o que tem é a mulher bonita sobrando aí, caindo da árvore. E homem bonito também. Então, a pessoa vai e olha para aquela mulher. E quando a pessoa olha para aquela mulher, ela fala dentro dela assim, ai, 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 meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, Senhor. Para não falar outra coisa, né? Porque a mulher é bonita demais. Tá certo? E aí a pessoa julga que pelo fato de ter achado aquela mulher bonita demais, no caso sendo casado, né, já adulterou com ela. Bom, a minha interpretação é muito diferente disso. A minha interpretação é, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. O que é olhar com intenção impura? Eu vou te falar, na minha interpretação, tá bom? Você pode ter a sua. Mas no meu entendimento, é quando você olha para aquela mulher e a mulher sabe que você olhou com intenção impura. A intenção do seu olhar se tornou impura. Não é porque você admirou aquela mulher. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Existem maneiras diferentes de alguém te olhar. É ou não é verdade? Existem maneiras diferentes de uma pessoa pegar na sua mão. Existem sorrisos e sorrisos, olhares e olhares, e todo mundo tem uma luzinha dentro de si que pisca quando alguém te olha estranho, ou não? Às vezes é demônio também. Às vezes é demônio. Mas o que eu estou dizendo é que, no meu entendimento do texto, se você estiver em qualquer lugar e você olhar para uma pessoa e aquela pessoa for muito bonita, aquela pessoa para quem você olhou não pode ver em você uma intenção impura no olhar. Todo mundo aí? Você entendeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? Muito bem, essa é a minha interpretação. Porém, essa é a minha interpretação. Porém, o meu coração, diante de Deus, não vai me permitir olhar nem com intenção pura. A minha consciência. Nem com a melhor das intenções, nem com a intenção mais pura. O meu coração para com Deus não vai me permitir olhar. Você está entendendo o que eu estou falando?
Então, meu amado, todos os dias você deve ir para diante do Senhor e sondar o seu coração. Senhor, por que eu comprei aquela roupa, Senhor? Senhor, por que eu usei aquela roupa, Senhor? Sonda meu coração, fala comigo. Senhor, por que eu passei aquele perfume, daquele jeito? Fala comigo, Senhor. Se você for confessar os seus pecados assim diante de Deus, Deus vai dar uma faxina na sua vida. Amém? Próximo. Não furtarás. Irmão, você já pegou no meio das suas coisas uma coisa que você não sabe de onde veio? Já? Você está lá mexendo nas suas coisas, de repente você pega uma caneta, você fala, de onde essa caneta surgiu? Sabe aquela coisa? Você olha assim e fala, eu nunca trabalhei no Bradesco. O que essa caneta está fazendo aqui? De repente você está olhando, você tem um livro, você fala, gente, eu não comprei esse livro. Como é que esse livro caiu como um meteoro dentro do meu quarto? Se a gente for olhar muito cuidadosamente, muitas vezes nós temos conosco, nos beneficiando, nos trazendo conforto, muitas coisas que não são nossas. E nós deixamos ela lá. Aquele relógio que você pegou emprestado, aquela camisa que você pegou, sabe, aquela coisa, sei lá o quê. Eu estou falando de uma maneira aqui muito cuidadosa, irmão. Eu não estou pegando a palavra ao pé da letra, não. Porque você se lembra que nós estamos falando? Nós estamos falando de consciência para com Deus. Então, quando eu estou pegando aqui, não furtarás, eu estou abrindo muito leque para dentro da nossa realidade. Porque nós queremos ter um coração puro diante de Deus que não nos acusa. Amém? Eu acho que nós estamos precisando fazer uma faxina. Olha o próximo, ó. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Fala assim, ó, ai, 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 ai. Eu já vi tanta gente falando mau testemunho contra o próximo, sem nem abrir a boca. Ei, fulano, você conhece o João? Ih, conheço. Já acabou com o João. Você está entendendo? Fulano, você conhece a Maria? Só Jesus. E às vezes o que nós estamos fazendo é falso. Uma coisa, amado, que me ajudou muito foi quando eu aprendi numa mensagem do pastor Eibe a separar a atitude da identidade. Atitude é o que a pessoa faz, identidade é o que a pessoa é. Então, às vezes a pessoa teve uma atitude ruim, mas não significa que a pessoa é ruim. Então nós tratamos a atitude, mas nós preservamos a identidade da pessoa. Porque às vezes, porque alguém teve uma atitude ruim, a pessoa não fala mais com a outra, sai falando mal da outra, fica com raiva da outra e tal. E meu amado, o pastor Cote fala uma coisa que é muito verdadeira. Ele fala, esse negócio de ódio, rancor, falta de perdão, é igual tomar veneno e querer que o outro morre. Quando você, amado, fica com rancor, com ódio no coração, sabe? Quando você não perdoa, fica com essas coisas no coração aí, faz mal é para você mesmo. Alô? Nós não fazemos isso. Só que às vezes, amado, de uma maneira muito sutil, a gente faz. Fulano, vão lá na casa da fulana? Não, vou não. Por que não? Não, não quero ir não. Mas por que você não vai? Não, não gosto muito de ir não. Aí o outro miserável fala assim, você tem alguma coisa contra fulana? Rapaz, sabe o que é? Não tem nada não. Acho que é só que não bate mesmo.
Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do seu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Fala comigo assim: o que é meu, foi Deus que me deu. O que não é meu, não é meu, porque Deus não me deu. Eu não estou falando que você não pode sonhar, mas quando você quiser sonhar com um carro, sonha com um carro lá da concessionária. É ou não é verdade? Lá na concessionária tem. Então sonha com aquele. Mas existem pessoas que começam a ter cobiça. A cobiça cresce, vira inveja. A inveja cresce, vira despeito, vira desprezo, inimizade. Faz isso não. Tudo que você precisa, o Senhor vai pôr em suas mãos. Agora, esse é o último dos mandamentos aqui. Voltando para o nosso assunto, o que acontece, irmãos? Nós precisamos ficar tratando isso no nosso coração. Por quê? Porque o diabo está aí, porque o mundo está aí, porque os homens estão aí, as tentações estão aí, e a gente precisa ficar dia a dia colocando isso diante do Senhor, sondando os nossos corações. Isso virou uma prática na minha vida. Eu estou te dizendo, sempre no meu tempo de oração, sempre, Senhor, eu tenho outros deuses, eu me tornei um Deus para mim mesmo. Senhor, eu tenho ídolos, eu me tornei um ídolo, minha esposa se tornou um ídolo, minha família, meus filhos se tornaram ídolos para mim. Você está entendendo? Dia a dia, limpando o coração na presença do Senhor. A pior coisa que pode acontecer com você, como um cristão, é você parar de enfrentar a realidade do seu pecado diante de Deus. É você permanecer com aquela prática de pecado. Essa é a pior coisa, é a pior morte que você vai enfrentar. Não pare de tratar os seus pecados, não pare de confessar os seus pecados, não pare de reconhecer o seu pecado, abandonar o seu pecado, não pare, porque isso é morte. Isso é morte. O salário do pecado é a morte. Então existem cristãos morrendo porque param de encarar o seu pecado, eles aceitam o seu pecado. Não faça isso. Agora, à medida que você confessa o seu pecado, dia a dia, você abandona o seu pecado. Senhor, eu matei alguém, eu estou odiando alguém, tenho ódio no meu coração. Dia a dia, à medida que você faz isso, sabe o que vai acontecendo? Você vai ganhando confiança diante de Deus, porque você sabe, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, vamos ler de novo o texto de 1 João capítulo 3, que nós lemos, o primeiro texto bíblico que nós lemos, 1 João 3, 21. Vamos ler em voz alta, você pode ficar de pé no seu lugar comigo, e depois que lermos esse texto nós vamos orar. 1 João capítulo 3, versículo 21. Vamos ler em voz alta, vamos lá? Amados, vamos ler de novo do início? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Sabe o que vai acontecer? À medida que você for limpando o seu coração diante de Deus, limpando o seu coração diante de Deus, por que isso tem que ser todo dia? Porque todo dia nós estamos falhando. Todo dia existem situações que não cercam, estão nos cercando, muitas situações, mas todo dia você está limpando o seu coração diante de Deus, recebendo graça, misericórdia, perdão. Sabe o que acontece? Qualquer hora
que você for orar por qualquer coisa, você sabe que já recebeu. Por quê? Porque o seu coração não te acusa. Ah, mas eu errei hoje de manhã, eu errei, mas eu confessei, abandonei, não vou errar mais, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ah, mas eu errei ontem, mas não vou errar mais, e o que eu errei eu já confessei diante de Deus, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes, amados, eu já estive em situações de estar com pessoas endemoniadas, em cima de monte, orando. E eu já vi muita gente que na hora de expulsar o demônio fala uma mentira para a pessoa, mas porque o coração da pessoa acusa, o próprio coração, aí a pessoa perde a batalha. Você está entendendo? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando louvor, aí o Gil me chamou. Eu estava lá ministrando louvor, aí o Gil veio, bateu no meu ombro, falou: pastor, tem um homem endemoniado lá, pastor, vai lá. Eu falei: me deixa, Gil, estou adorando. Eu estava lá ministrando louvor, expulsa o demônio lá. Aí eu continuei adorando. Aí passou um pouquinho, eles me chamaram de novo. Pastor, tem uma pessoa endemoniada lá. Eu tenho que ir lá. Aí eu abri o meu olho, aí eu olhei e tinha uma roda de gente assim. Aí eu falei: ai, ai, ai. Aí eu olhei para o pessoal atrás de mim, dei um grito clássico: continua aí! Aí fui lá, o povo continuou orando. Aí eu cheguei lá. Aí abaixei para expulsar o demônio do rapaz. O rapaz olhou para mim e falou assim: você não tem autoridade. Eu falei com ele: para de palhaçada, senão você vai sair daqui algemado. Tá bom? Você está atrapalhando o culto. E eu vou chamar a polícia para você e você vai sair daqui algemado. Todo demônio que está tentando fazer esse menino fazer isso aqui, sai da vida dele, em nome de Jesus. Meu filho, levanta, não faz isso mais dentro da igreja não, tá certo? Agora, por que as outras pessoas não fizeram isso? Dois pontos. Um, que não tiveram discernimento de espírito ali, para entender que o menino não estava endemoniado. Segundo, porque acreditaram no que ele falava. O povo ia expulsar o demônio dele: você não tem autoridade. Porque não tem autoridade? Porque o menino deu tanto azar, tinha 3 dias que eu estava jejuando, que eu podia pegar uma base bíblica e falar assim: essa casta não sai senão com jejum e oração. Eu podia. Mas sabe por que eu fui tão assim, tá? Porque o meu coração não me acusava. Você está entendendo? Eu estava consciente de que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, que eu estava limpo, e que a autoridade, não minha. Irmãos, é apesar de nós que as coisas acontecem, não é por causa de nós, não, é apesar de nós que as coisas acontecem, é pelo poder de Deus, toda honra, toda glória é dele. Se nós somos limpos, santos, puros, é porque ele nos limpou, nos santificou, nos purificou. Toda honra e glória é dele. Mas eu quero te falar, a oração respondida precisa de um ingrediente. O ingrediente é você crer que você receberá. E você não pode crer se o seu coração te acusar. Então você precisa limpar o seu coração. Todo dia. Todo dia, todo dia. Encare o seu pecado, encare suas falhas, encare as situações que aconteceram, encare, não fuja, não fique calado, não é esse o caminho é encarar, confessar e abandonar aquele pecado, receber graça e perdão. Deus vai te dar graça, vai limpar o seu coração, vai purificar o seu coração. E aí, meu amado, qualquer situação que você for encarar, qualquer momento de oração que você for ter, seja para orar por um enfermo ser curado, seja para expulsar um demônio, seja para qualquer situação, você sabe, você tem fé dentro de você que aquela oração vai ser respondida. Não como Zacarias, que orou, mas não cria nem que ia acontecer. Mas você vai saber que você vai orar e a sua oração vai ser respondida. Amém?